7 horas mais 35 minutos, 7h35, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã. Entrevista amanhã de sexta-feira. Não tá chovendo, tem bastante nublado aqui em São Miguel do Iguaçu. Temperatura naquele meio termo, não tá tão frio, mas também não tá quente, né? E, enfim, a gente vive a expectativa de pelo menos hoje dar um tempo estável, né? Que a gente possa, pelo menos não ter chuva, né? Já tá ótimo para essa semana, mas... Aí, nesse contexto, a gente deixa com o homem lá em cima, né? Que a gente não tem nem direito de questionar essa questão, ele sabe das coisas. Bom, uma coisa que eu sei, que estamos na contagem regressiva para ter o querido pedágio de volta. Contém ironia nessa afirmação, porque é uma taxa já considerável, né? Para quem vai e volta de Foz do Iguaçu, e principalmente nós que moramos aqui em São Miguel do Iguaçu, que são cerca de 40 quilômetros, né? Nós utilizamos a 277, vai ter um custo aí um pouco mais elevado. Mas a boa notícia é que alternativas começam a aparecer. E aí podem lhe ajudar nesse sentido a facilitar a nossa vida. E a gente vai falar disso agora. O Sicredi está disponibilizando a tag de pedágio para facilitar as viagens dos associados. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com as gerentes de negócio. Está aqui comigo a Silmar, que também a gente vai falar sobre a poupança, tá? Que está demais, inclusive, tá? Quem está aproveitando as condições do momento. E também com a Andressa. Elas são as gerentes de negócios da agência Winibart, aqui em São Miguel do Iguaçu. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença. Bom dia, Andressa, bom dia, Silmara. Bom dia, Cunhasque, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Então, viemos trazer um pouco mais de informação sobre a TAG, né? O pedágio começou, então, agora, nessa meia-noite de hoje. E a gente vem, então, trazendo essas informações. Então, a TAG, hoje, no Sicredi, ela é um adesivo eletrônico, né? Onde você vai estar passando sem enfrentar filas e automaticamente debitando em conta. Então, você não vai precisar estar utilizando dinheiro em espécie, você já passa e já debita em conta. Tanto em pedágios, quanto em, por exemplo, shoppings que tem a parte da passarela ali, né, no caso da cobrança, do guichê de cobrança, né? Isso. E então a gente vai, vamos falar um pouco mais sobre a TAG, explicar um pouco melhor. Outro dia a gente estava conversando aqui sobre essa, que é uma novidade. Bom, tem muita gente que tá caindo a ficha agora que o pedágio está de volta, né? Então, imagina só toda essas informações chegando, né? E foi uma iniciativa legal que o Sicredi fez, criar a tag de passagem. Aproveita, muita gente já tem conta no Sicredi, então bora, né? Já otimiza tudo isso aí. Bom, conta um pouquinho pra gente um pouco mais sobre esse trabalho do Sicredi para desenvolver a tag e ter uma solução viável e também para facilitar a nossa vida, né? Não precisar ficar parando, ficando em fila. Isso mesmo, Cunhasque. Então a gente tem os principais benefícios da TAG, né? Que seria a praticidade, né? Sem filas e sem precisar, então, usar o dinheiro, como eu já tinha comentado, né? E tá em mãos, e sim ele debita automático da conta. A agilidade, que não precisa passar, ficar esperando em filas, então tem a passagem rápida, né? A integração, como você mesmo comentou, com o Sicredi, além da TAG, então a gente tem vários outros produtos onde o associado tem o benefício. Cobertura nacional, então a TAG hoje ela é aceita em milhares de locais no Brasil e sem cobrança de mensalidade fixa, né? Então o associado tem esse benefício sem custo nenhum. Como que o associado pode fazer a aquisição? Então a aquisição hoje é para os associados, né? Que tem aí todos os produtos. Ele vai até uma de nossas agências, fala com o gestor de conta e a gente já, levando o documento do veículo, né? A gente já coloca lá e ele já pode sair passando aí nos pedágios. Outro detalhe importante, né? Nós temos duas situações, empresa e pessoa física. Quem que pode utilizar, quem que pode adquirir, como que pode fazer para também daqui a pouco otimizar uma frota, né? Isso mesmo, Cunhasque. Então, assim, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode estar adquirindo a TAG, né? Principalmente nas empresas, né, que tem frota.
Então, hoje a gente tem aqui então a Duque, que faz todo esse trabalho das tags também em frota, e a da Willy Bart, que trabalha com pessoa física e o agro. Então, todos estão adaptos a ter esse benefício. Isso, todos têm a possibilidade. Então, quem tiver o interesse, né, de estar alinhando, muita gente, às vezes, tem mais pessoas na família, e hoje cada pessoa na família, numa normalidade, tem um carro, né? Isso. Então já pode estar organizando, não chega a ter uma frota como uma empresa, mas precisa de uma demanda, né? Senão toda vez, vou ter que ir com o carro teu, né? Porque ele tem a tag, né? Isso mesmo. Então todo mundo tem esse benefício aí para ter a tag. E para quem ainda não é associado ao Sicredi, faz como? É bem simples, é muito prático, então pode ir até uma de nossas agências ou está abrindo a conta pelo www.sicredi lá para ter a conta. E se você quiser adquirir, então, pode então ir com um de nossos gestores aqui de conta, vai te explicar tudo bem certinho como funciona a conta. Também tem outros benefícios que o Sicredi oferece e além então agora da TAC. Muito bem, gente, esse é um dos assuntos que a gente vai tratando aqui durante o Jornal da Manhã em entrevista. Daqui a pouquinho eu volto a falar um pouco mais com o Andrés, para a gente reforçar, porque o pedágio vai ser o assunto do momento, né? Não tem como nos próximos dias a gente comentar e quando o pessoal começar a passar e começar... a gente é brasileiro, né? Quando acontece as coisas a gente para analisar, né? Agora já foi, né? Enfim, vamos aproveitar algumas condições, como essa é a tag do Sicredi, né, que colabora demais nesse sentido para trazer praticidade para a nossa vida, né, e nos ajudar facilitando aí essa passagem rumo à Foz do Iguaçu para nós, tanto indo para Foz quanto voltando, né. Bom, hoje também vamos falar um pouco de futuro, afinal de contas está acontecendo a poupança do Sicredi está disponível, né? E a gente, nesse sentido, quando fala de poupança, fala também de educação financeira. E principalmente, educação financeira está se voltando para as crianças pela primeira vez, né? Eu falo pela primeira vez porque do meu tempo não se falava de dinheiro, se observava o dinheiro como algo que não era para criança, que a criança não podia. E é ruim, né? Porque a gente cresce despreparado nesse sentido. A gente não sabe, demora a entender e lidar com o dinheiro. Tem muita gente até hoje. E poderíamos ter um futuro um pouco melhor nesse sentido. Então, a poupança também entra nesse contexto. Silmara, bom dia para você. Muito obrigado aqui pela presença no Jornal da Manhã, em entrevista. Poupança é sempre um assunto importante, né? E dentro do planejamento das famílias, eu acho que é uma conversa que ela tem que estar pautada, né? Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Nós que agradecemos o espaço mais uma vez para poder falar com todos vocês e trazer essas notícias importantes, né? E realmente, essa questão da poupança, tem pessoas que acham que a poupança é algo ruim, né? E na verdade não é. É uma forma bem prática de você conseguir guardar uma reserva ali de emergência e também inserir, né, a toda a família dentro dessa questão de você aprender a ter essa reserva, de você guardar algum valor para uma necessidade, né? E o Sicredi, né, já vem isso. Esse ano a gente está com uma campanha um pouco maior, né? Você falou sobre o futuro, então a gente está envolvendo as crianças, né, mais nisso. Mas já houve algo também anteriormente em relação aos cofrinhos que o Sicredi disponibiliza, já pensando nas crianças ali para elas irem guardando as moedinhas, né? Mas agora as crianças têm onde depositar realmente essas moedinhas que elas guardavam nos cofres. E nesse sentido, qual a importância de ensinar as crianças, principalmente, para elas terem esse direcionamento no contexto, né? Porque às vezes a gente, que nem eu comentei ali na introdução, né? Às vezes a gente fica com essa ideia de que o dinheiro é sujo, que o dinheiro... E é bem pelo contrário, né? Isso é tudo... Isso, na verdade, depende tudo de uma perspectiva, como que você trabalha ele. Trabalhar o dinheiro de uma forma positiva, principalmente com as crianças, é o melhor caminho, né? Com certeza. A gente percebe
que muitas pessoas elas não têm realmente essa questão da educação financeira, elas não sabem trabalhar, elas não sabem se organizar financeiramente. E isso acarreta em quê? Em atrasos, em a pessoa não ter o valor que ela precisa ali no mês para conseguir pagar. É claro que a gente entende que existem realidades e realidades, né? Tem pessoas que ganham um valor melhor, tem pessoas que ganham um pouco menos, mas todo mundo tem que aprender a se organizar de acordo com aquilo que ganha para ter uma vida financeira saudável, né? E o Sicredi, foi no mês de maio, né, Andressa, que a gente fez educação financeira em algumas escolas do município. Agora, para o segundo semestre, a gente vai voltar nas outras escolas também, porque a gente já quer iniciar ali com as crianças, porque a gente sabe da importância de iniciar já desde criança, sabendo como fazendo uma educação financeira dentro de casa, sabendo guardar o valor ali e sabendo o que é o dinheiro, né? O quanto você tem que trabalhar para conseguir aquele valor, a importância de você guardar, por que você guarda. Então, a gente leva toda essa conscientização para as crianças já na escola. Isso cria uma memória afetiva que é bastante positiva, né? É o mesmo que quando a gente lembra dos nossos presentes de Natal, né? Ou de um lanche que a avó fez pra gente, né? E aí a gente come esse lanche lá no nosso presente hoje, né? A gente lembra da infância, né? Então esse é o laço que se cria. Então, quando acredito eu em cima de todo esse trabalho que está sendo feito hoje, daqui 20 anos, essas crianças elas terão uma memória afetiva positiva do dinheiro, sabendo que como direcionar o seu dinheiro, sabendo como investir, sabendo como gastar, e isso vai trazer uma melhor qualidade de vida, né? Porque a gente sabe, no dia a dia, cada real conta, né? A gente sabe da dificuldade que é manter um orçamento, né? E se a gente não estiver preparado, é sempre mais difícil, né? Aprender empiricamente depois da adulto parece que é mais difícil. Então... Aprender pela dor é mais difícil do que você... Muito mais. Não... Porque você já está apertado e daí você vai ter que começar, né? Então é melhor já iniciar antes, com certeza. Tendo esse alinhamento já, né, na infância, colabora bastante. Mas aí, em casa, tem uma missão também dos pais e os cuidadores nesse sentido, né? E qual que é o melhor caminho nesse sentido para estimular? Porque também pode criar vou abrir um parênteses aqui, um problema de recompensa. Se faz isso, você ganha isso, né? E tentar ensinar isso de uma forma mais saudável, né? Sim, com certeza. Dentro dessa conscientização que nós fizemos nas escolas, a gente também trata sobre isso, da criança ter consciência, né, em relação aos gastos, né, de saber que ela pede toda vez para o pai que ela gostaria de comprar aquilo ou de ter aquilo, mas ela também tem que entender quanto custa aquilo, e se ela não gastasse aquele dinheiro todo dia com aquele doce que ela quer comprar, quanto ela iria economizar para comprar algo maior que ela tem vontade, né? Então a gente leva isso, e eles levam também um gibi para casa para ler com a família, que também fala um pouco sobre isso, então para que todos tenham essa consciência, né? E o Sicredi traz o que ali também para auxiliar os pais, né, e os responsáveis. Agora nós estamos então com a campanha da Turminha da Poupança, que a Turminha da Poupança funciona da seguinte forma: a gente abre uma conta corrente com benefícios, né? E uma conta poupança já, a gente abre as duas contas ao mesmo tempo. A conta corrente, ela não tem custo, né, de manutenção, ela tem o valor só de integralização de capital, que é para poder fazer a ativação da conta, né? Que o valor que nós estamos solicitando nesse momento é R$20. Então, R$20 para poder fazer a ativação. E depois nós podemos fazer uma programação mensal, para que todos os meses, então, o valor que os pais determinarem serão depositados na conta poupança dessa criança, para ir rendendo já o juro para ela, né? Essa criança também, a gente já baixa o aplicativo dessa conta, já faz ali a criação de uma chave Pix, onde, por exemplo, no aniversário da criança, né? Às vezes hoje em dia tem bastante gente que já tem o hábito de dar dinheiro, né? Porque assim já compra o que quer, né? Então já passa a chave Pix para os parentes, para os padrinhos, avós, e eles já fazem o Pix direto para a conta dessa criança. E assim ele vai entendendo também o que ele está ganhando ali, o quanto que aquele valor está rendendo para ele, que ele que eles estão fazendo realmente uma poupança para que ele tenha um dinheiro lá para o futuro, para ele talvez gastar com uma faculdade ou a compra de alguma coisa que ele queira lá futuramente. E você comentou um negócio bem interessante, Silmara, porque a gente está partindo já
passos muito largos, né? No dinheiro digital, porque a gente não tem mais dinheiro físico, né? Então fica mais difícil ainda você fazer uma explanação e mostrar para a criança, né? Porque você não tem mais contato com nada, né? Então é um trabalho que tem que ser mais intensificado nesse sentido, ou pelo menos um esforço maior nesse sentido de conseguir explicar e de convencimento. Sim. Como é possível participar da turminha da poupança? E eu tenho, aliás, uma fofurice, né? Tem 6 fofurices. Impressionante. Eu acompanho nas redes sociais, né? Impressionante como o pessoal abraçou, né? E tá curtindo, né? Principalmente as crianças. Então foi bem legal isso que o Sicredi fez, bem pensado, além de estimular, permite, né? Eu ia falar um brinde, mas não chega a ser é um presente. É um presente, né? Isso. Esse presente, né? Que vai ficar marcado. Inclusive a primeira poupança está daqui 10, 15 anos vai estar lá o ursinho, né? Com certeza. A pelúcia, né? Para quem participou da campanha da Parmalat, verdade, bem lembrado. Quem é ali 30 a mais vai lembrar. 30 a mais vai lembrar, verdade, eu lembro. Da campanha. Então, infelizmente eu lembro. Infelizmente você lembra. Eu vi assim na internet. Então, como que faz para poder participar, né, Conhece? Então, os pais, né, que têm interesse de garantir esse futuro, né, financeiro, já ter uma educação financeira ali com seus filhos, podem ir até a agência. Então tem que ser o responsável mesmo, tá? Responsável legal. Pai, mãe ou aquela pessoa que tem a guarda, né? Da criança. Com o documento da criança, né? Pode ser a certidão de nascimento ou o RG e CPF. E o documento do responsável também, né? RG e CPF e um comprovante de endereço. Com esses documentos a gente faz a abertura dessa conta corrente e poupança. Na abertura a criança já leva o presente, né? Que ele escolhe uma das pelúcias que nós temos disponíveis lá na agência, que são 6, né, a turminha. Então, é o leão, a onça, a capivara e o macaco, e a arara e a girafa. Então, essa é a turminha que a gente tem esse ano, né? Depois, fazendo essa programação ou fazendo depósitos na conta poupança, somando 20 pontos, ele pode trocar por uma nova pelúcia. Além da campanha da turminha da poupança, a gente também tem a poupança premiada, que o Sicredi já tem há muitos anos, né, trabalhando, e esse ano a gente está com a campanha um pouco maior ainda, um pouco mais robusta, onde todos os sábados a gente tem 10 sorteios de 5 mil, em outubro teremos um sorteio de $500 mil, e em dezembro um sorteio de $1 milhão. Essa da poupança premiada não é só para as crianças, essa vale para todo associado Sicredi que for poupador também. Então, a cada R$100 que ele depositar na conta, ele ganha o cupom para poder concorrer a esses sorteios. Olha que interessante. E tem uma galera que vai lá abrir poupança já sem pai, sem mãe, né? Que eu digo, eu faço a referência porque ele não quer o acompanhamento dos pais, né? Sim. Tá? É isso que eu queria dizer, tá? E que a galera aí já tá com 12, 13, 14, até os 17, ou seja, o pessoal de menor ainda, né? Que já se acha grande, mas vai precisar dos responsáveis. Sim, essa campanha da turminha da poupança, ela é de 0 a 15 anos. Então, precisa ter o responsável. E para quem tem de 16 a 18, também precisa ter o responsável. Então, até completar os 18 anos, tem que ter um responsável junto para poder fazer a abertura da conta. E esse responsável tem que ser o representante legal. Não pode ser o avô, o tio, o irmão, alguém maior, né, que vai junto. Não, tem que ser realmente o representante legal. Muito bem. E que outros incentivos o Sicredi oferece aí para a educação financeira infantil? Então, como eu já falei, a gente faz essa parte da educação financeira, né? Nós recebemos também as escolas lá na agência, onde a gente faz lá uma palestra para eles sobre educação, fala um pouco sobre investimento também, para eles já terem uma ideia. Eles fazem uma visita por dentro, né, da agência, conhecem como é o funcionamento lá, eles gostam bastante de fazer essa visita, porque tem muita gente que tem curiosidade de saber como é o funcionamento, né, de uma agência. Nós recebemos também as crianças e temos essas campanhas que a gente faz, né, dos poupadores, né? Que ali a gente sempre faz materiais onde nós levamos, então, essa educação para as crianças. Turminha da poupança, gente. Esse jingle também é maravilhoso, tá? Roda aqui na emissora. Né? Eu adoro, sempre paro para ouvir. Aliás, o pessoal que está interpretando esse jingle, parabéns para eles, viu? Parabéns pela escolha. Ficou muito, muito legal.
acaba prendendo a atenção. E sim, me lembrou, já quando a gente começou a ouvir o jingle, a gente voltou para aquela campanha da Parmalat antigamente. Para os mais jovens, né, a Parmalat era uma empresa de laticínios, né? E usou uma época bebês, e aí eles estavam todos com roupinhas de animais. Exemplo que a gente está vendo agora do Sicredi São as pelúcias, ali eram os bebês aparecendo e tal. Foi um comercial icônico que sempre estará na história dos comerciais brasileiros. Se eu não me engano, foi um dos premiados, inclusive, naquele contexto. E traz essas lembranças. E quem sabe daqui 15, 20 anos a gente está lembrando também dessa campanha da turminha da poupança do Sicredi, né? Dessa forma também, com essa nostalgia. Silmara, muito obrigado. Fica à vontade aí para as considerações finais, para fazer o convite para o pessoal. E sempre importante, né? Eu acho que educação financeira deveria ser tema ensino. A gente já veio falando sobre isso, né? E entre outras questões, políticas públicas também. Eu acredito que deveria estar no nosso ensino, já no ensino fundamental, para a gente começar a entender e chegar a um adulto mais preparado em coisas mais efetivas, né? Que a gente usa no dia a dia. E o dinheiro é a todo momento, né? Desde o lanchinho da escola até chegar em casa, a gente está dependendo desse dinheirinho, e poupar é importante. A gente nem comentou, mas muitas vezes os pais que começam a poupar agora, né? Talvez tem a criança recém-nascida e tal, fazer uma poupança. Em 18 a 20 anos, o cara pode garantir uma casa própria, e até a faculdade pode estar paga já, né? Com certeza, essa é a ideia da gente já iniciar, né? Só vou pincelar que além dessa questão da poupança, a gente também tem a previdência privada, que também pode ser feita para as crianças, que é para garantir o futuro lá. Mas a gente volta aqui outro dia para poder falar sobre isso, que é algo bem importante. Interessante, tá? Sim. Mas estamos só reforçando para aqueles pais, então, que quiserem, né, fazer essa poupança para garantir ali algo para o futuro do filho, então que vá até a agência Willy Bart, lá nos procurem, com a documentação, né? Então, RG e CPF do pai e dos pais, né, do responsável que vai até a agência, e da criança, o comprovante de endereço atualizado, e R$20 para poder ativação da conta, e daí a gente já faz lá e explica mais detalhes sobre a abertura então da conta. Garante então o futuro do seu filho. Tá ótimo. Andressa, bom, vamos garantir a TAG também para começar a partir de agora. Sim, gente, o pedágio já está disponível para vocês. Vamos facilitar a nossa vida, já que nós temos que caminhar rumo a toda vez que a gente passa Santa Terezinha ou para Foz, nesse caminho, vamos facilitar a nossa vida, né, Andressa? Isso mesmo. Então, você associado e não associado também, que tem ainda alguma dúvida, se tiver qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir até a nossa agência, a gente vai estar explicando, a gente está ali para isso. E a TAG está aí, com custo, não tem zero custo, vamos dizer assim. Então não tem o porquê de você, associado, não ter essa TAG. Além de prático, ágil ali, você tem mais, além da TAG, ainda tem mais outros tipos de benefícios, né? Então o pedágio começou, né? Para a tristeza de muitos, e automaticamente a gente também, eu queria falar antes, Cunhas, que acabei esquecendo, o simulador do pedágio. Ah, que legal, isso é legal. Isso mesmo, a gente até foi aberto lá no Sicredi, a gente fez um cálculo mais ou menos de quanto uma pessoa gastaria se ela fosse vir e voltar, né? Automaticamente ela vai diminuindo o valor, tá? Então com essa tag também ela vai diminuindo o valor do simulador, e você indo e voltando vai diminuindo ali na questão do pedágio. Então ela vai decrescendo o valor, aí todo mês ele vai voltar de novo com o valor total e vai diminuindo. Então, se você tiver mais curiosidade sobre isso, a gente também está explicando lá. Ou seja, quanto mais vezes você passar, menos você vai pagar, né? Isso mesmo. Basicamente é isso, e é legal. Quem tem o mês todo para passar ali, eu vi vocês falando, fazer uma conta, chega a sair R$8, né? Isso mesmo. Todos os dias quem vai cruzar. Então, só para você ter uma noção, basicamente metade um pouco menos da metade do valor, né, que se pagaria. 7h59, eu agradeço vocês. Eu vou direto, viu, Luiz? Agora só para destacar o esporte, só para lembrar que ontem tivemos a Copa do Mundo de Clubes. Lembrando, 2 recados importantes.